Nós vamos estar lendo um versículo da Bíblia que fica em Deuteronômio. Deuteronômio 4:31. Deuteronômio 4:31. Amém? Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, Ele não os abandonará, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Os irmãos podem se assentar. Sempre que Deus chama alguém, Ele faz promessas, e não foi diferente com o povo de Israel. Ele fez uma promessa de tirar eles daquele lugar e levar eles para a terra prometida, para um lugar que emana leite e mel, e fez muitas promessas ao povo de Israel. Mas o propósito de Deus não é somente as bênçãos que Ele pode nos dar. O maior propósito de Deus sempre é que Ele seja o alvo do nosso coração, que Ele seja o principal, que Ele seja o único. E depois então as bênçãos vêm para a nossa vida, porque Ele as libera no tempo dEle e na hora que Ele determinou. Ele não se esquece. E a palavra de hoje fala sobre um Deus que faz aliança e não quebra aliança. O homem pode fazer uma aliança e quebrar. O homem pode prometer e não cumprir. O homem pode falar e não fazer aquilo que falou. Mas o Deus a qual eu estou falando aqui é o Deus que te chamou. E Ele fez contigo uma aliança. E se tu ainda não fez, ou tu quebrou essa aliança, porque Ele não quebra. Se Ele está dizendo hoje: eu fiz uma aliança contigo, te tomei pela mão e não vou te largar até o fim. Então esse Deus, Ele não desfaz aliança. E o povo andava com Deus no deserto, mas o povo não andava com Deus no seu coração. Eles estavam no deserto, eles receberam bênçãos, o sapato crescia junto com o pé não inchava, mas eles reclamavam que tinha que andar. Quando tinha calor, lá Deus colocava uma nuvem e refrescava eles, mas eles assim também reclamavam. Eles sempre estavam pedindo bênçãos e começaram a andar em círculo, porque o objetivo era Deus e eles não queriam Deus, eles queriam as bênçãos de Deus. Eles estavam sempre criticando Moisés, dizendo: Moisés, cadê as bênçãos? Eles nunca perguntavam para Moisés: cadê Deus? Nós queremos sentir, nós queremos buscar, nós queremos nos colocar na presença de Deus. Não, eles pediam bênçãos, pediam água, eles pediam carne, eles pediam todo tipo de coisa, menos a presença de Deus. Tanto que Moisés, ele se separava do povo para buscar Deus, e o povo não se importava em buscar Deus, mas o povo esperava a bênção de Deus. Então Deus queria primeiro que eles entendessem que eles tinham que primeiro buscar Deus, que eles tinham que honrar a aliança que Deus fez com eles, e que as bênçãos iam vir, e como vieram, do mesmo jeito. Então eles andavam em círculos, andavam por 40 anos, tiveram que andar no deserto, porque não queriam andar na direção de Deus, mas queriam andar na direção das bênçãos. E a palavra diz que as bênçãos iam correr atrás de nós, não nós atrás das bênçãos. Então, por isso, para que o povo aprendesse e entendesse que Deus iria estar em primeiro lugar na vida deles, e que o passo, o que Deus queria deles é que eles fossem na direção de Deus, que eles olhassem para o alto. Eles olharem para mim, todas as nações sereis salvas. O povo não queria ser salvo, o povo não queria Deus, o povo queria receber coisas que Deus prometeu. Então, quando a gente busca Deus só para receber coisas, nós vamos ficar sem Deus, e às vezes vamos perder até a salvação, porque vamos se agarrar nas coisas e vamos embora com as coisas. Assim como o filho pródigo foi embora, se agarrou naquilo que ele tinha, até ele entender que era a casa do pai que tinha valor, que era o amor do pai, e que era aquilo que o pai dava para ele, e o pai que se sustentava ele, na verdade.
E assim é nós. O Pai, Deus é que nos sustenta. Quando nós amamos a Deus, Deus nos retribui com bênçãos. Mas se nós amarmos somente as bênçãos de Deus, nós vamos ficar andando em círculo e nunca vamos tocar no alvo que é Jesus Cristo. Então Israel ele perdeu muito tempo por causa disso, porque não entendia que Deus queria deles. Deus queria o coração deles. Deus queria que eles estivessem próximos de Deus. Deus queria que eles buscassem o próprio Deus e não as bênçãos de Deus. E por isso sofreram tanto, mas mesmo assim Deus levou. E às vezes Deus fez fazer nos cercar. Assim eles chegaram num momento que eles estiveram cercados, não tinham para como andar para a direita, não tinham como andar para a esquerda. E atrás deles vinha o inimigo. Às vezes nós nos encontramos nessa situação. Nós não queremos buscar Deus, ficamos andando em círculos pelo mundo, até que Deus vai nos cercando de um lado e de outro. E nós chegamos numa situação que não tem para onde correr. E nós olhamos para frente e só vimos o mar. O povo de Israel, às vezes a gente costuma dizer que eles eram rebeldes, falar mal do povo de Israel, como se eles fossem o pior povo da terra. Mas, na verdade, se nós colocar na situação deles, eles chegaram num lugar e não tinha como voltar. Se voltasse morrendo, se andasse para frente, o mar os engolia. Se andasse para o lado, não tinha como sair para a esquerda nem para a direita. Então Deus colocou eles naquela situação, para eles entenderem que o passo que eles tinham que dar era para frente, era na direção de Deus. E eles não entenderam ainda, perguntaram para Moisés: nós não nos trouxemos aqui para morrer. E às vezes a gente acha que Deus nos colocou em alguma situação que é para morrer. Não, Ele te colocou nessa situação que é para tu olhar para cima, olhar para o céu, olhar para Ele e saber que só Ele pode te dar a vitória. Então esse povo andava em círculo porque ele não tinha Jesus como alvo, não tinha Deus como alvo, o Senhor. E João 4 fala da mulher samaritana. Ela ia buscar água, ela ia buscar apenas um vaso de água para sustentar sua família, para sustentar ela para o seu dia a dia. Porém ela não conhecia Jesus Cristo. Eles ouviram, eles falavam, eles até adoravam um Deus, mas não entendiam quem era Jesus Cristo de verdade. Então ela chega nesse poço com o único intento de buscar água. Ela não foi lá buscar Jesus, não foi buscar bênção, ela não foi entender coisa nenhuma. Ela simplesmente foi lá para buscar um pouquinho de água para o seu sustento. A mente dela, a visão dela estava só naquela água. E aquilo ali também era um lugar o único lugar onde elas tinham para buscar água, e o único horário que ela tinha para buscar água, e só naquele horário e só naquele lugar ela tinha para buscar essa água. Então ela foi lá com o intento apenas de buscar aquele pouquinho de água. E ela vinha para o poço, e no poço ela encontrou quem? Jesus Cristo. Então ele começa a falar com ela e explicar que ela não deveria somente buscar aquela água. E quando ela veio para buscar somente uma água para o seu sustento, veio para buscar uma bênção para essa terra, uma bênção natural, aquele pouquinho de água. Só que ela encontrou com o dono da água viva. E quando ela voltou, ela não voltou levando somente um vaso de água, ela voltou levando com ela um rio de água viva dentro do seu ventre. Ela voltou diferente, porque quem encontra Jesus de verdade encontra algo diferente. Você pode andar na beira do poço, pegar um pouquinho de água somente para o teu sustento, mas Jesus está na frente do poço dizendo: eu estou aqui, é eu que estou falando contigo. Ela não entendia, Jesus estava explicando, ela não entendia, e ele era o próprio Deus que estava falando com ela, até que ele teve que dizer claramente: sou eu, o Cristo, eu que falo contigo. Glória a Deus. Poderoso. Às vezes você está de frente para Jesus, está no lugar onde Ele está ouvindo a voz dele, Ele está falando contigo, mas você só está pensando em levar aquela aguinha para casa, só aquele sustento, só aquela bênção que você necessita para o dia, mas Jesus está querendo te dar muito mais. A mulher saiu dali, ela recebeu muito mais do que ela foi buscar. Ela foi buscar somente um pouquinho de água, mas ela recebeu a salvação, ela recebeu Jesus, porque ela voltou para a sua casa pregando. Quando chegou naquele lugar, eu creio que perguntaram para ela: você trouxe água? Ela disse: não, só água. Eu não trouxe só água, porque eu fui buscar água, mas eu encontrei o dono da água viva, e eu vim trazendo salvação, eu vim trazendo graça, eu vim trazendo algo que somente Jesus poderia me dar. Eu encontrei o Salvador. E em vários evangelhos também, Mateus, Lucas 8,40,
Mateus 9,18 e outros evangelhos também falam da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha muitas coisas, ela tinha dinheiro, porque ela disse que ela gastou todo o seu dinheiro, então ela tinha dinheiro, ela deveria ter uma casa, família. Só que por causa da doença ela foi começando a andar pelo mundo e perder tudo que tinha. Assim eu também andei pelo mundo rodeando, fazendo voltas, sem chegar a lugar nenhum, e também perdendo tudo aquilo que podia perder, tudo que tinha. Essa mulher perdeu a saúde, perdeu o dinheiro, e ela passou 12 anos andando sem encontrar salvação, sem encontrar solução para aquele problema dela. Mas um dia ela encontrou uma multidão, e nessa multidão tinha muitas pessoas rodeando Jesus. Só que o problema não está em rodear Jesus, mas em tocar nele. Muitas pessoas esbarravam, empurravam Jesus, mas não tocavam nele com fé. Então eles estavam ali na volta dele, mas só esperando bênção, só esperando alguma coisa que Jesus fosse dar de presente para alguém, só esperando ver o que Jesus ia fazer. Será que ele vai fazer um milagre? Será que ele vai dar alguma coisa para alguém? Vai curar alguém? Então aquela multidão estava ali, mas não estava, o seu coração não estava ali. O seu coração estava só naquilo que eles queriam ver. Eles estavam esperando bênçãos materiais ou apenas observar as coisas. Mas de repente uma mulher que estava 12 anos com aquele problema, 12 anos com aquela doença, ela não tinha mais solução nenhuma. Então, quando ela tocou em Jesus, somente de tocar, os 12 anos que ela passou sofrendo e perdendo, tudo que ela tinha perdido naquele tempo todo, ela recebeu naquele toque que ela deu em Jesus. Você pode ter passado 12, 20, 30 anos perdendo, mas no dia que você encontrar Jesus e tocar nele de verdade, não somente andar na volta, como aquela multidão estava na volta. Ninguém naquela multidão recebeu o que aquela mulher recebeu. E você acha que ela recebeu pouco? Ela chegou ali sem nada. E ela recebeu muito. Porque Jesus disse para ela, eu já preguei isso uma vez, ele disse, quando ele respondeu para ela, a mulher estava com medo e tremia quando foi confessar aquilo que ela fez, porque ela não sabia que Jesus ia falar com ela. Então ele disse, filha, ela recebeu um pai. Ela chegou ali sem nada, doente, e ela recebeu a cura. Ela recebeu um pai, porque Jesus chamou ela agora de filha. Ela recebeu um pai. Se você tocar em Jesus hoje, do jeito que essa mulher tocou, você não vai sair daqui órfão. Você pode não ter ninguém. Você pode estar numa situação que nem essa mulher, que ela não tinha mais dinheiro, família e nem solução nenhuma para sua vida, mas ela confiou em Jesus. E ela não olhou para a multidão. Quem sabe a multidão espera, não adianta. Nós todos estamos aqui e não recebemos nada. A gente está aqui esperando há muito tempo e não recebe nada. Mas ninguém tocou em Jesus com fé. Ninguém tocou em Jesus de verdade. Se você crer que Ele é Deus e tocar nele hoje, você pode sair daqui que nem essa mulher. Pode ter chegado que nem ela, mas pode sair daqui do jeito que ela saiu, da presença de Jesus. Ela recebeu um pai. A partir de hoje você não vai ser mais sozinha. Alguém vai te cuidar, alguém vai te proteger, alguém vai andar contigo por todos os dias. Jesus Cristo vai te tomar por filha, porque Ele te chamou ela de filha. A partir daquele momento ela passou a ser filha de Deus. E Ele disse, a tua fé te salvou. Então ela recebeu também salvação por causa da fé, porque ela creu que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus tinha poder para salvar e para curar, e também para cuidar dela. Ela também recebeu paz, porque Ele disse, vai em paz. Quando ela chegou ali sem a paz, ela chegou sem alegria, ela chegou com a vida dela destruída, e ela saiu dali tendo um pai, ela saiu dali tendo salvação, e ela saiu dali com paz, porque Jesus mesmo disse, vai em paz. Então ela recebeu também a cura verdadeira, porque Ele disse, vai em paz e ser curada desse teu mal. E até ali aquele fluxo tinha sido estancado, mas a partir do momento que Jesus liberou uma palavra, Ele disse, vai, porque a tua fé te salvou, vai em paz, e chamou ela de filha, e ainda disse, este mal vai ser curado. Então quando Ele disse essa palavra, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ela passou a ser livre. Ela chegou ali sem nada, e ela saiu dali com pai, com paz, com salvação, e ainda com a cura que ela tanto procurou no mundo e não achou.
vale mais um minuto aqui na presença de Deus do que 12 anos lá no mundo. 12 anos perdendo no mundo não se compara a um minuto aqui na presença de Deus. Se você encontrar com Ele, se você tocar nele hoje, vai entender por quê que 20, 30, 40 anos no mundo não se pode comparar com um minuto na presença de Deus. Essa mulher passou 12 anos perdendo, mas um toque em Jesus, ela recebeu tudo que ela tinha antes e muito mais ainda, aquilo que ela não imaginava. Então não sai daqui como você entrou, não sai daqui igual a multidão que só rodeia Jesus por bênçãos. Saia com o próprio Jesus. E ainda tem muitos de nós que dizemos que Deus nos esqueceu. E eu estava olhando a Bíblia esses dias e eu quis entender se esse Deus era inteligente mesmo. Então eu fui fazer umas contas. Eu quero saber se alguém aqui é bom de matemática e pode fazer uma conta para mim. Eu fui pesquisar e a própria ciência, ela me fez adorar a Deus. E diz, a ciência mesmo diz, tudo que eles descobriram fala sobre as estrelas. Então eu fui ver o que diz sobre isso. Eu queria saber quantas estrelas tinha na volta do nosso planeta, na nossa galáxia. Então, o que diz estima-se que a Via Láctea possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. A Via Láctea é só o lugarzinho onde a gente mora, que a gente tem nossos planetas. A ciência diz que existe de 200 a 400 bilhões de estrelas. Vai fazendo a conta aí para mim. Se numa galáxia existe 200 a 400 bilhões de estrelas, eles também disseram que estima-se que existem centenas de bilhões de galáxias. Dá para fazer a conta? Só onde eles podem imaginar 400 bilhões de estrelas, centenas de bilhões de galáxias, em cada galáxia 400 bilhões de estrelas. Aí eu fui me perguntar, será que Jesus esqueceu de mim? Será que Jesus esqueceu de ti? O que a Bíblia diz sobre isso? Aí Salmo 147,4 diz que ele conta todas as estrelas e chama cada uma pelo nome. Agora imagina, eu não consigo lembrar o nome dos irmãos aqui, e Deus sabe o nome de cada uma das estrelas. Será que ele esqueceu de mim? Será que ele esqueceu de ti? Eu acho meio impossível. Isaías 49,15 diz assim: pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus está dizendo, a aliança que ele fez, ele não vai voltar atrás, ele não quebra a aliança. Ele te tomou pela mão e ele vai te levar até o fim. A Bíblia diz em Isaías 54,10: porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então Deus está dizendo que Ele não vai te abandonar, que Ele não vai voltar atrás daquilo que Ele te prometeu. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu só lembro de um versículo que não vai deixar. Isaías 52,6 diz: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, e dá respiração ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, e para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória coisa outra e não darei. Deem o meu louvor a imagens de escultura. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não separei.
Mas a palavra é essa: a aliança que Jesus fez contigo, Ele não vai desfazer. E Ele espera de ti é que tu não fique só andando em volta, andando atrás de bênção. Mas assim como a mulher do fluxo de sangue, que tu tome uma decisão e vá na direção dele e busca ele por ele, porque tudo que ele prometeu ele cumpre, assim como ele tem cumprido na vida da irmã Andréia, na vida de cada um aqui. Ele não esqueceu. Ele não esquece de pedras que boiam no universo. Ele sabe o nome de todas elas. Ele não esquece de ti, não esquece de mim. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele só está dizendo hoje para ti assim: crê que a minha aliança contigo ainda está válida. E faz com a mulher do fluxo de sangue. Enquanto está todo mundo na volta de Jesus esperando bênção, toca nele, porque ele vai te dar aquilo que tu espera. E você vai receber muito mais do que espera. Aquela mulher não esperava receber tudo aquilo, tanto que ela ficou com medo, ela não queria nem falar do que ela fez. Ela achou que Jesus ia repudiar ela, mas ele disse: não, agora tu é minha filha e eu vou te cuidar para sempre. É assim que Jesus fala contigo hoje. Hoje ele te toma pela mão. Se você não largar na mão dele, ele nunca mais vai largar da tua mão. Se você não deixar ele, ele nunca mais vai te deixar. Se você não se apartar dele, ele nunca se aparta de ti. Se você pecar, ele continua fiel, porque ele é Deus e não pode mentir. Então receba essa palavra. Amém. Glória a Deus. Você pode adorar a Deus por essa palavra? Te coloca de pé nessa noite. Você